Então, bom dia. Hoje nós vamos ter nossa aula de matemática do 5º ano, que trata de perímetro e área. Mas para a gente começar a falar de perímetro e área, nós vamos retomar aulas anteriores que falavam de medidas de comprimento, certo? Então, para medir o perímetro, a gente vai ter que recordar um pouquinho as medidas de comprimento, que eu acredito que todos os alunos do 5º ano ainda lembram. A unidade principal, o metro, certo? E lembrando que nós temos os múltiplos e submúltiplos do metro. Os múltiplos maiores que o metro, submúltiplos menores que o metro. Vamos lá. Então, menores que o metro, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. Maiores que o metro, eu tenho decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Lembrando que os múltiplos maiores que o metro, submúltiplos menores que o metro. Isso aqui só para a gente retomar, por quê? Porque o perímetro, ele vai ter uma dessas unidades como base. E o que é perímetro? Vamos lá. Supondo que aqui eu tenho um terreno de formato retangular e eu quero saber o perímetro desse terreno. O que é o perímetro? O perímetro é o contorno, certo? Então é o contorno desse terreno aqui. Então, supondo que ele tenha 15 metros de comprimento, 10 metros de largura. Então, para saber o perímetro, eu vou somar todos os lados desse terreno. Ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. O que é um polígono? Figuras formadas por linhas retas fechadas. Então, perímetro, soma de todos os lados de um polígono. E o que isso quer dizer? Para que eu preciso calcular o perímetro de uma figura? O perímetro ele é importante para a gente saber o contorno dessa figura. Quanto que mede o contorno desse terreno? Se eu quiser cercar esse terreno, eu preciso saber o contorno dele, então eu preciso saber o seu perímetro. Então, tendo essa necessidade, o que a gente vai fazer? Somar todos os lados. Então, eu tenho 15 metros, mais 10 metros, mais 15 metros, lados paralelos, mesma medida, mais 10 metros, lados paralelos. Somando 15 com 15, 30, 40, 50 metros. Dessa forma, já calculei o perímetro desse terreno. No módulo de vocês vão encontrar outros exemplos, certo? Que também facilitam a noção, o porquê que a gente deve calcular o perímetro de uma figura. Então, o perímetro ele se faz importante para a gente saber o contorno dessa figura, de um terreno e assim por diante, vários exemplos do nosso dia a dia. E a área? O que é a área? Vejam só. A área, vejam que no perímetro nós calculamos o contorno dessa figura. O contorno dessa figura foi calculado com o perímetro. Mas também é possível saber a parte interna dessa figura. Então, com o perímetro, eu calculei o contorno da figura. E com a área, eu vou calcular a parte interna dessa figura. Então, supondo que aqui é o meu terreno, o perímetro eu vou precisar saber para poder cercar o terreno. E a área vai ser necessário eu saber a parte interna, a região interna desse terreno, para futuramente poder cimitar esse terreno, poder colocar piso nesse terreno. Então, eu tenho que saber a área dele. Como é que eu calculo a área? Vejam só. O cálculo da área vai depender da figura que vocês têm.
Então, para cada figura geométrica, nós temos uma regrinha para calcular a área. Hoje, nós vamos basear nossa aula no cálculo aqui do retângulo e do quadrado, certo? Podemos fazer tanto com o retângulo como com o quadrado. Para saber a área do retângulo, vamos pegar esse exemplo aqui do nosso terreno, eu vou multiplicar comprimento vezes a largura. Então, para saber a área, nós iremos pegar 15 metros vezes 10 metros. Multiplicação por 10 sem o 1000, quinto ano já sabe disso. Repete. 0, 150. Só que vejam só, aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu tenho metro vezes metro. Vai dar o que eu chamo metro quadrado. Então 150 metros quadrados. Dessa forma eu consigo calcular a área desse terreno, desse retângulo. Aí para que isso serve mesmo? Para sabermos, né, a quantidade de metros quadrados que eu tenho aqui na parte interna do meu terreno. Então a parte interna dessa figura geométrica. Lembrando que essa é uma regrinha que se aplica ao retângulo. Comprimento vezes largura. O quadrado basicamente é a mesma coisa, só que o quadrado, vocês sabem, ele tem todos os lados iguais. Então vai multiplicar lado vezes lado. Então 4 metros vezes 4 metros. E vai dar 16 metros quadrados. Então vejam só, esse sistema de medidas de comprimento eu vou ter para o perímetro. Para a área, nós teremos essas mesmas unidades, só que elevadas ao quadrado. Então, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro ao quadrado, metro quadrado, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado. Sendo assim, hoje nós aprendemos a calcular o perímetro e a área das figuras. Ah, professor, e se eu quiser calcular a área de um triângulo, de um círculo? Aí nós teremos regrinhas diferentes que nós iremos ver nas próximas aulas de matemática. Certo? Hoje é isso e espero vocês para a próxima aula.